Eu tive alguns problemas nessa viagem, tá? Com a moto. Acho que eu nunca cheguei a esclarecer isso, o que aconteceu, que me acompanha no Instagram. Acho que está mais por dentro aí dos acontecimentos, mas acho que no YouTube eu não sei nada sobre isso. Chegando um pouquinho antes, já tava na BR-230 e eu acabei sofrendo um acidente. Eu caí dentro de uma valeta de mais ou menos 1 metro de altura. Na borda da BR-230, né, em alguns trechos, ela é meio abaloada. A estrada ela é meio curvada, assim, e nos extremos dela tem umas valetas. Não ela toda, mas em alguns trechos tem isso. E ela tem uma valeta de mais ou menos uma profundidade aí, nesse trecho que eu caí, uma profundidade de mais ou menos 1 metro de profundidade e mais ou menos 1 metro, 1 metro e meio de largura, essa valeta. Nesse trecho, o Bruto estava um pouco atrás de mim, alguns quilômetros, eu não lembro, porque tanto que quando eu levantei e saí da valeta, ele ainda não tinha me alcançado. Aí a pessoa me pergunta, mas por que vocês estão viajando junto que vocês estão andando distante um do outro? Na verdade, ali, né, na BR-230, você tem uma época mais seca, então você tem muita poeira, muita placa. Então, quando você anda com motos um perto do outro, principalmente uma velocidade um pouco mais alta, sobe muita poeira. Então, fica difícil para quem está vindo atrás ter uma boa visibilidade, porque fica ali recebendo poeira e não consegue enxergar nada, porque a poeira sobe e ela tira praticamente quase toda a visibilidade. Então, aí nesse caso, tem duas possibilidades. Ou você fica muito próximo, que você fica ali quase colado na outra roda, um pouquinho mais para a lateral, porque da outra moto, porque se tiver uma emergência, a pessoa precisar parar rápido, fazer alguma manobra evasiva, você não acabar tocando uma moto na outra. Mas é um pouco arriscado. Porque isso, até a poeira se dissipar, você tá antes. Então, e a outra possibilidade é você tomar uma distância suficiente para a poeira da pessoa que está na sua frente, ela se dissipar e você ter uma melhor visibilidade. E foi isso que a gente adotou. E então, ele nesse trecho, ele estava um pouco atrás de mim. E nesse trecho que eu sofri o acidente, vinha um caminhão na outra mão, né, de frente para mim. Na verdade, lá não tem outra mão, né? Não tem uma pista, uma divisão de pista. E ele vinha no centro da pista, porque a pista não é muito larga, e era numa curva, não muito fechada, mas era uma curva. E eu vinha bem rápido, bem rápido não, eu vinha na casa dos 100, 110 na estrada de terra, para você ter ideia, porque ali era um trecho bom. Só que era um trecho que na borda da pista ela tinha muito pedrisco, né? Muita pedra. E ela era um pouco abaloada. E o caminhão também ele veio rápido e quando ele veio eu tentei um pouquinho para a lateral, só que pegou bem na curva. Na hora que ele passou por mim, ele veio levantando muita poeira, então eu não perdi totalmente a visibilidade. Pelo fato de ser uma curva, eu vindo para cá, a curva era assim. Pelo fato de eu estar vindo, na outra mão, quando ele passou por mim, eu perdi totalmente a visibilidade. Então, eu acabei não conseguindo fazer a curva. Até tentei voltar, mas só como que a pista era mais abalada na borda, então a moto, tendência foi escorregando. E eu acabei parando dentro dessa valeta. Para você ter ideia, a moto morreu em sexta marcha. Só que na hora eu não percebi nada que tinha acontecido. Levantei a moto, parou uma moto lá de um pessoal que estava passando, perguntou se estava tudo bem. Eu levantei a moto, consegui sair da valeta um pouco mais para frente, a pista descia um pouquinho, então, se igualava, eu consegui sair daquela valeta. E continuamos viagem. Na hora eu não percebi nada. Chegando em Lábrea, eu percebi, quase chegando em Lábrea, eu percebi que o banco da minha moto estava se mexendo muito. Eu pensei, soltou o banco da moto. E eu parei já lá em Lábrea, eu já tinha tirado a foto ali da placa do fim da 319. Eu parei para tentar colocar o banco no lugar
e eu não conseguia sacar o banco. Ficou preso. Então, a ideia foi eu colocar a mão por baixo e tentar tirar, levantar de algum jeito. Na hora que eu coloquei a cabeça por debaixo da moto, eu percebi que o quadro da minha moto estava quebrado. E não era trincado, não, era literalmente quebrado. E eu acredito muito que nessa queda, ele pode não ter quebrado de vez, mas pode ter trincado. E como que eu continuei na viagem de terra, trepidação, peso na moto, acabou cedendo já quando eu cheguei em Lábrea. Então, de lá a solução, as opções eram: eu estava em Lábrea para chegar na próxima cidade para sair de lá, tinha 200 quilômetros, ou a gente continuava a viagem sentido a realidade para pegar 319. Se eu voltasse ali para sentido Porto Velho, a viagem acabaria ali, né? Porque eu estaria voltando e com certeza não ia conseguir resolver o problema, não sei. Então, minha decisão foi continuar a viagem. As minhas bagagens eu passei, uma parte dela, a bolsa traseira, eu passei para a moto do Brutus, e a outra eu recuei um pouquinho, coloquei nas minhas costas, né, no banco traseiro, tirei as laterais, porque como quebrou o quadro, né, então ficou solto, então prendi com fita catraca, a parte de cima da moto, né, a parte que quebrou, que estava solta do banco do passageiro para trás, estava quebrado, então eu catraquei, usei uma catraca e prendi no resto do quadro da moto. E aí eu coloquei as bolsas laterais em cima do banco e continuei a viagem. Cheguei até em Realidade nesse dia. Chegando em Realidade, chegou lá, tinha um pessoal como chama? O pessoal estava fazendo um tour lá. Eu esqueci o nome deles agora, mas o pessoal estava fazendo um tour pela Amazônia lá, com moto alugada. Eu vou lembrar o nome dessa empresa de tour aí. Se alguém souber aí, lembrar o nome, coloca aí. E aí eles estavam com 2 caminhonetes e um grupo aí de mais ou menos umas 10, 12 motos, não lembro exatamente. E nisso, conversando com eles falaram assim, pô, é complicado sair com a moto desse jeito, então eles me ofereceram aí ajuda de colocar minha bagagem, minhas bolsas na caminhonete, para eu tentar continuar, atravessar a 230, a 319, o Tagino, isso aí, valeu, Carlos, o Tagino Motos. O pessoal do Tagino, me ofereceram colocar a mala na caminhonete deles e continuei a viagem. Segui na 319 e eles levaram essa mala para mim até Manaus. Aí cheguei em Manaus, eu peguei as bagagens de volta. Chegando em Manaus, eu acabei soldando o quadro, né? Fiz um reparo ali paliativo, soldei o quadro e continuei viagem a Boa Vista, Roraima, para fazer o Iramutã. Chegando ali em Boa Vista, Roraima, o amortecedor da minha moto ele já estava estourado. Na verdade, no caminho já fui percebendo que o amortecedor já estava meio diferente. Quando chegou lá, já estava literalmente já tinha saído todo o líquido, o óleo, né, do amortecedor, e já tinha perdido a função para amortecer as imperfeições do asfalto, né, do percurso. Então ali a decisão era, ainda eu tinha até que o Iramutã dá mais ou menos, eu não lembro agora, 200 e poucos quilômetros, não lembro, de Boa Vista até o Iramutã. Eu não lembro agora a distância, mas aí eu decidi, como que eu já estava lá em Boa Vista, eu não ia deixar de fazer o Iramutã por conta de um amortecedor estourado. Então o que eu fiz? Eu decidi ir com a moto descarregada, só coloquei as minhas coisas, câmera, essas coisas numa mochila e fui sem meus equipamentos mesmo, sem barraca, sem nada. Fui só com uma mochila com drone, máquina fotográfica e algumas coisinhas assim.
seguir lá para o Iramutã. Nessa data que eu fui, estava tendo um bloqueio indígena lá, que eles não estavam deixando ninguém passar, mas essa é a história que para vocês vão ver aí durante os episódios. E foi bem difícil fazer o Iramutã com o amortecedor estourado. Para falar a verdade, foi bem difícil. E tanto que eu nem consegui fazer tudo e voltar no mesmo dia, eu tive que dormir numa comunidade indígena lá, nem tanto só por isso, mas também por causa do bloqueio indígena. Bom, e eu consegui ir, voltar, fui até Pacaraima, voltei para Boa Vista, carreguei minhas coisas de volta na moto e desci para Manaus novamente. E daí eu peguei o barco, fui de barco de Manaus para Santarém. E ali, de Santarém até o quilômetro 30, eu percebi que o rolamento do diferencial da minha moto também tinha estourado, o rolamento e o retentor. Então começou a vazar muito óleo. Então aí eu já estava com chassi quebrado, soldado, já estava com amortecedor quebrado e já estava com diferencial quebrado, que estava o rolamento quebrado e vazando óleo. Então ali eu comprei um óleo e a cada parada ia completando o óleo do diferencial para ele não secar totalmente e eu consegui chegar em casa. No final das contas eu acabei chegando bem em casa. No último dia, para fechar com chave de ouro, eu fiz 1.480 quilômetros na tocada só, para chegar logo em casa com a moto desse jeito. Mas chegamos firmes. E essa foi a brincadeira.